Incerteza, falando em incerteza, Gustavo, a gente tem comentado bastante aí sobre a questão da própria insegurança jurídica, né? Porque essa crise que está permeando Brasília, seja no executivo, legislativo, judiciário, essa escalada de tensão poderia até mesmo afetar ou afastar os investidores estrangeiros. A gente está vendo, né, uma entrada de recursos importante, claro que todo o cenário, todo o contexto dita isso, mas na questão da insegurança jurídica, por conta dessas questões, por conta de barrar uma pauta aqui, soltar uma pauta ali, por conta de questões pontuais, né, no trato entre os poderes, isso pode, de alguma forma, trazer um pouco mais de impacto, trazer um pouco mais de pé atrás do investidor estrangeiro no nosso contexto aqui? Acho que sim e não. Tem um ponto que risco jurídico traz aumenta o risco país, e aí a gente vai depender de projetos como a desoneração da folha que está sendo discutida no Congresso, reforma tributária, que é uma incerteza muito grande, que a gente ainda precisa entender como que vai ser estruturado e feito, por exemplo, o Conselho Gestor, a divisão do IBS entre estados e municípios, entre outras questões que a gente pode comentar aqui. Mas com o juro real, e aí o ponto, isso pode, de certa forma, impedir uma entrada maior de capital estrangeiro para investimentos. Mas se a gente olhar o nosso juro real com um título de renda fixa pagando o que está pagando, e um gatilho que vai ser uma redução de juros nos Estados Unidos, isso pode fazer que o fluxo estrangeiro, como a gente tem observando, continuar vindo aqui para o Brasil, porque a gente está com uma bolsa barata, tem empresas bem posicionadas, o agro, entre outros setores. Então eu acho que o estrangeiro pode continuar vindo sim, apesar desses riscos jurídicos, riscos em Brasília, riscos que giram em torno da pauta fiscal, claro que pode vir uma deterioração, mas o Brasil acho que está posicionado para receber um fluxo de estrangeiro com uma queda de juros lá fora. Ô Gustavo, você comentou, né, sobre alguns indicadores econômicos, e a gente tem visto, olhando para trás, né, os indicadores aqui no Brasil até interessantes, por mais que haja desancoragem com a questão da inflação, do fiscal, a gente vê um desemprego menor, a gente vê um crescimento econômico, inclusive o próprio Fernando Haddad sinalizou que pode colocar acima dos 2,5% em breve, né, essa projeção. A gente vê um consumo bastante forte, elevação de salário, enfim, esse é um bom cenário para o nosso mercado, tirando, obviamente, todas essas expectativas um pouco mais complicadas a respeito de juros e inflação. Esse é um cenário que a gente pode ter como positivo para o mercado, isso a gente pode ver, traduzir em crescimento de expectativas em relação a algumas empresas e setores da nossa bolsa. A gente pode ver recursos também sendo alocados por conta desse cenário um pouco mais otimista, porque a gente está vendo um cenário global de desaceleração, né? Estados Unidos desaceleração, China desaceleração, Europa, e aqui no Brasil parece que a gente está indo um pouco na contramão. Esse cenário anima em termos de mercado? Acho que anima alguns setores, principalmente, não podemos negar o varejo, com o consumo e a renda, a massa salarial das famílias aumentando, dado o mercado de trabalho bastante aquecido. E eu acho que, por exemplo, esse cenário traduz em crescimento econômico e vai ser importante para alguns setores da Bolsa e até para a economia crescer acima de 2,5%. Até eu vi expectativas recentes de 2,7% de crescimento. Se de um lado é para as famílias, mas por outro lado é ruim para o Banco Central, como a gente estava discutindo, isso impacta a inflação, isso impacta juros. Esses indicadores realmente, se olhar a economia na ponta, isso é positivo. E apesar de uma Selic que estava em 3,75, cai para 10,50 pontos, e o crédito, se a gente pega algumas linhas, apresentaram agora. E isso também ajuda uma das famílias. Vandic Silveira está aqui com a gente, o Gustavo, e eu quero ouvir a opinião dele a esse respeito, nesse tema também, porque a gente tem visto uma, não sei se eu posso falar contradição, Vandic, entre o Brasil
e os demais países, né? Aqui a gente tem crescimento, tem aceleração de crescimento e juro para cima. Nos outros países a gente tem desaceleração e juro para baixo. É um cenário, por mais que você já tenha comentado aqui de sua perspectiva de elevação de juros, como que é esse cenário? Como que a gente lida com esse cenário? Como que está a sua perspectiva? Pode animar os investidores esse cenário ou é um cenário mais complicado? Um cenário mais complicado, porque se a gente olhar o PIB brasileiro, o que está acontecendo, onde está crescendo de verdade, o crescimento está no consumo. Eu sempre digo aqui que nem todo PIB é igual. Na identidade macroeconômica, o Czinho de consumo cresce, enquanto o I de investimento não tem andado muito para frente. A formação bruta de capital não está explodindo, acompanhando. E isso acontece há muitos anos. Então, em termos de investimento, a relação de investimento para o PIB, o Brasil mal chega a 16%, quando países emergentes deveriam estar focados no investimento que não fosse menor do que 25%. O Brasil nunca teve essa taxa. Essencialmente, esse é mais um voo de galinha. A gente vive de voo de galinha através de consumo, porque esse é o modelo populista tanto da esquerda como da direita. A gente dá dinheiro, injeta o anabolizante. O anabolizante acontece, a gente protege as indústrias nacionais, é isso que está acontecendo no setor automotivo, tudo isso está acontecendo. A gente traz o chinês aqui para montar a fábrica, a gente aumenta a tarifa e a gente dá dinheiro para o povo consumir. A produtividade, que é o que conta, não está indo para nenhum lugar, ela está estagnada desde o final da década de 60. A produtividade real do trabalho está estagnada desde a década de 60. Final da década de 60. Em 1960, era um americano para fazer o que 4 brasileiros faziam, a coisa piorou um pouco. Agora é um pouquinho mais do que 4 brasileiros. Quer dizer, esse tipo de coisa, a gente tem que fazer uma autópsia do PIB, né? Abrir assim e ver o que está lá dentro, e consumo. E esse consumo está acontecendo por causa das transferências de renda. Nada contra a transferência de renda. Eu sou totalmente a favor ao Bolsa Família. Mas o que nós temos de problemática com isso é que nós criamos uma casta de pessoas totalmente dependentes, né? Enquanto a gente não tem um aumento real da produtividade. E, de contrapartida, o governo tem um projeto de valorização do salário mínimo. E o que acaba acontecendo? A gente acaba impactando pessoas que não trabalham e não contribuem com a Previdência, que é a Previdência e o BCP, né? E essas pessoas acabam sendo beneficiadas com aumento real e muito real do salário mínimo, que impacta os seus vencimentos. Isso faz com que o governo tenha um aperto ainda maior do lado fiscal. Enquanto a gente não resolver e não fizer de novo mais uma reforma da Previdência, né, e definir que quem não pagou não pode receber, ou ter um valor mínimo que não é corrigido por um valor maior que a inflação, existe apenas o repasse da inflação, a gente não vai resolver esse problema. A gente fica varrendo para debaixo do tapete, só que o tapete agora virou um Monte Everest. E a gente tem que resolver esse problema. Não dá mais para o Brasil ser um país escandinavo, né, num PIB africano. Né, é a famosa Belíndia do Edmar Baixa. A gente tem que aceitar que o país tem que crescer e, para crescer e prover todos esses serviços que gostamos de prover para a população, o Brasil precisa ficar rico primeiro. Não tem mais espaço, não dá mais para ser um estado do bem-estar sem ter o dinheiro necessário para isso. Ou impõe aumentos muito significativos de impostos para poder viver desse tamanho, ou tem que abrir mão. Tem que privatizar, né? Não pode ter 39 ministérios, né? Não dá para continuar desse tamanho. Então, é uma conta simples de ser feita, né? Se somente em Previdência nós vamos bater 10% do PIB, né? Se a gente coloca mais Bolsa Família aí, em termos de transferências para as pessoas de todos os tipos, nós batemos em 15%, 16% do PIB. Quer dizer, é isso aí. O peso do governo central, o governo federal, é 25% do PIB. Todos os governos, todas as esferas do governo, 40% do PIB. O Brasil faz parte da União Soviética. É isso que acontece. Então, se a gente não tiver, de um lado, aumento significativo de impostos, não dá para fechar essa conta. Então, é muito difícil, né? Ou abre mão,
ou faz uma reforma administrativa, que eu tenho falado, não dá para fazer reforma tributária sem saber qual é o tamanho do Estado, que tipo de programas a gente vai ter e quanto vai ser necessário. A gente está fazendo as coisas às avessas. Né? Construímos a chaminé antes de construir o alicerce. Gustavo Sung, com base no que o Vandick falou, eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa situação, se você tem algum comentário adicional. E aí eu já reforço, né? Privatizar, cortar gastos ou aumentar imposto? O que pode estar mais no pipeline do governo aí para ser feito? Bom, eu vejo essa questão quase totalmente 100% de acordo aí com... Desculpa, perdão, esqueci o nome do... Vandick Silveira. Do professor de economia. Vandick. Eu concordo 100%. E aí tem um ponto que é uma análise de curtíssimo prazo, que a gente está falando de Selic, a gente está falando de mercado de trabalho atualmente hoje fortíssimo, que pode trazer impactos para a inflação. E aí o Banco Central olha e fala, a atividade está muito aquecida, com hiato, ao nosso ver, positivo. O fiscal que está se deteriorando, afetando expectativas, onde a gente vai levar essa Selic para que a inflação ela convirja para a meta. Essa é a grande discussão do Banco Central hoje, de acordo com as últimas projeções, e até com o nosso cenário pessimista, dada a deterioração dessas variáveis, é possível que em setembro ele suba juros e aí vai afetar o mercado como um todo. Por trás dessa discussão de curtíssimo prazo, tem aquela discussão de longo prazo, que o Vandick eu acho que trouxe super bem. E aí a gente tem que resolver os problemas estruturais da economia. Começou com uma reforma tributária, que, ao meu ver, é positivo, mas se deteriorou ao longo do tempo, e a gente vai precisar entender os ganhos de produtividade que a gente vai ter com o sistema novo, diante de uma série de exceções que foram exigidas, com o IVA, que pode ser o maior do mundo, e a gente fez isso realmente antes de uma reforma administrativa para entender o tamanho da arrecadação que a gente precisaria ter. Além disso, a Previdência, todas as indexações, um orçamento engessado, faz com que as despesas do governo que sejam livres, não discricionárias, a gente espera que até o final da década, se nada for feito, elas podem chegar a quase zero. Então o governo não vai ter liberdade para poder alocar, porque tudo já vai com carimbo. Então vamos precisar fazer uma reforma da Previdência, discutir reforma administrativa com pagamento de salários, pisos de educação e saúde. Então tem umas reformas estruturais que, se fizéssemos o nosso dever de casa, o juro poderia ser mais baixo. A inflação poderia ser, meta de inflação até poderia ser menor. O PIB potencial do Brasil poderia ser maior. Aí entra a questão, será que tem vontade política para isso? Não só do governo, mas do Congresso também, porque vamos lembrar que grupos de pressão foram ao Congresso para pedir mais exceções na reforma tributária. O governo vai ter disposição de privatizar? Acho que, ao meu ver, esse governo não vai ter. Tem propensão de cortar gastos? Por enquanto, só está na revisão de cadastros. Vamos propor fazer uma agenda propositiva? Será que vamos realmente cortar gastos? A agenda de impostos já está sendo desgastada, as pessoas não aguentam mais. Até o Lira comentou com a Haddad que precisa olhar a questão de gastos. Simone Tebet está com um economista muito importante, Sérgio Firpo, lá para poder analisar, fazer um pente fino, mas eu acho que tem que começar a acelerar essa agenda. Pré-eleições municipais, eu acho que eles vão tentar postergar essa discussão para 25 e 26 já entra eleição. Então é um cenário complicado. A gente precisa ter vontade política para fazer as reformas estruturantes para todos esses riscos países que fazem a gente ter um juro elevado, entre um PIB potencial menor, a gente precisava ter mais clareza para poder resolver. Então é uma discussão de longo prazo, que o curtíssimo prazo é afetado, mas que a gente está vendo o curtíssimo prazo na ponta uma economia real que segue acima do esperado. Mas isso tem impactos para a inflação, para juros que o Banco Central tem que saber lidar. Pois é, vamos ficar de olho, né, Gustavo, com todo o desdobramento desse cenário e ver, né, se essa vontade política chega e se, né, de fato, a gente vai conseguir ter uma saída para esse cenário bastante complicado. Quero agradecer sua participação, obrigado mais uma vez por nos atender, por estar aqui com a gente. Uma ótima semana para você, até a próxima.
Até a próxima, obrigado pelo convite. Peço desculpas ali pela conexão. Tranquilo, acontece. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, aqui com a gente. 11 horas e 3